Olá, muito boa tarde. A ideia do programa de hoje não foi minha, foi da nossa produtora Beth Pinto, mas tem tudo a ver comigo, porque o Sem Censura de hoje discute envelhecimento saudável com qualidade de vida. Para isso, vale investir em alternativas para garantir um bem-estar em todas as idades, principalmente na faixa etária que mais cresce no país. No Brasil, em 2010, nós éramos mais de 19 milhões. Em 2050, segundo um estudo do Banco Mundial, vão ser mais de 64 milhões de idosos. O Carmo Dalla Vecchia é um ator de novela e de teatro. Na TV, naturalmente, ele costuma ser o galã. Mas agora, no teatro, o desafio que ele está vivendo é ser um idoso de mais de 90 anos. O Eduardo Araújo é um produtor cultural e idealizador do Senhoras do Calendário, um projeto que chega à sua 11ª edição. Alexandra Hertel é médica, especialista em cirurgia plástica, e ela trabalhou no Hospital da Santa Casa da Misericórdia, aqui no Rio de Janeiro, com o professor Ivo Pitangui. Ruth Goldenberg é psicanalista, é professora, é pesquisadora, dá aulas, participa de diversos congressos. Em detalhe, tem um pouco mais de 40 anos e não está pensando em parar de trabalhar. O monge Jenkelsan Drimé é um professor, ele é residente do Centro de Meditação Budista Kadampa, aqui do Rio de Janeiro. Para ele, nem idade, nem religião são empecilhos para a felicidade. O nosso debatedor de hoje é o nosso querido jornalista Cadu Freitas, apresentador do programa Batepapo.com da nossa Rádio MEC. Prazer em tê-lo aqui, Cadu. Prazer, Vera. E olha, é um debate... Temos até, você vai apresentar já o nosso colega também das redes sociais. Acho que ele é o mais velho aqui hoje da mesa, né? Eu acho certamente que ele é o mais velho. Eu estou até preocupado com como é que ele vai lidar com isso. O nosso produtor de web hoje é o Bruno Barros. Ele vai revezar com a Camila, tá? Ou ela ou ele. E ele vai nos contar qual é a pergunta de hoje e como é que os telespectadores fazem para participar do programa. Boas-vindas, Bruno. Obrigado, fico muito Vera. feliz que você esteja conosco. Muito obrigado, muito obrigado. Só respondeu o Cadu, eu sou mais velho de 91, nasci em 1991. Tá muito bom. boa. A nossa pergunta hoje, para quem está em casa, a gente quer saber como vocês fazem para ter um envelhecimento saudável. Para você responder é muito fácil, basta você acessar as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Mas se o senhor, se a senhora não tiver rede social, não tem problema, pode mandar um e-mail para a gente através do semcensura@ebc.com.br. A gente vai estar aqui recebendo tudo e passando para os nossos convidados. Maravilha, Bruno. Obrigado. Deixa eu começar com a Ruth. Ruth, querida, você não para de trabalhar, é isso que você gosta. O que finalmente mantém a gente viva? É o trabalho? Só o trabalho não, o trabalho também, né? Mas eu acho que o que mantém a gente bem, vamos dizer, é a saúde física, com certeza, né? E a saúde mental, eu diria assim, né? O que eu chamo de saúde mental? É você ter tido uma vida ativa, uma vida interessante, com diversas coisas, não ficar presa a nenhuma, vamos dizer, alguma coisa assim só, uma atividade, uma profissão, só ficar naquilo. Ter uma diversidade, né? Gostar de várias coisas, ter uma curiosidade também natural, assim, de sempre saber mais, saber coisas que estão acontecendo no mundo, fazer bons relacionamentos, né? Enfim, tudo isso a gente vai levando para a velhice. Você sabe que uma vez eu entrevistei ele era marechal, tinha sido presidente da Petrobras, ele tinha 106, não, ele tinha 103 e ele foi acabar morrendo com 106 anos. E eu perguntei para ele, marechal, o senhor sabia que o senhor ia viver muito tempo? Ele disse, claro. Eu, quando cheguei aos 80, os meus amigos todos estavam acabados, péssimos, e eu estava ótimo. Como é que você vê as mulheres da tua idade? Pois é, esse é um ponto realmente difícil, né? Da minha geração, eu acho que eu não tenho quase ninguém para me relacionar. E mesmo se tivesse, eu não sei se seriam relações assim muito interessantes, não, né? Porque uma grande parte das pessoas idosas são assim meio chatinhas, né? São mesmo? Né? Então, o fato de eu ser professora, eu acho que é uma coisa assim, muito importante para mim, porque me permite uma relação viva, ativa, alegre, com pessoas bem mais jovens do que eu, né?
E isso permite realmente um contato não só profissional de dar aula, né? Mas é a conversa depois da aula também, é o barzinho que a gente vai bater um papo, né? Tudo isso faz parte de uma velhice boa, né? Essa ideia que a dona Ruth está trazendo aqui para a gente, até uma pergunta, já que a senhora falou que é professora, a senhora dá aula de 71 a 2009, é isso? Como é que é? De Ainda dá 71 aula? a 2009, é isso? Como é que mudou? Como é que mudou o perfil desse aluno que começou a estudar lá em 71 e depois a 2009? Mudou muita coisa? Olha, A cabeça dele para o envelhecimento? eu acho que a gente não pode generalizar, né? Você tem alunos interessados, alunos afetivos, com quem você pode fazer várias trocas, e tem aqueles alunos mais rígidos, né? Mais difíceis, e tem aqueles que têm dificuldade de entender as coisas também. Eu acho que isso não muda, não. Acho que a vida é assim, as pessoas são assim, isso não... nessa juventude, principalmente, né? São muito parecidos. E eles se preocupavam? Quando a vida continua, né? E aí começam os deveres, as obrigações, aí sim, né? Que as pessoas vão mudando, né? Eles se preocupavam muito com a imagem antes e o que se preocupa mais do que agora? Porque antigamente as pessoas não se preocupavam tanto com a imagem, ou já? Será? Se preocupavam com o que você Com a fala? imagem, com o corpo, né? Com a Não, hoje em dia, isso nós sabemos, né? A questão corporal é o ponto, vamos dizer, principal, principalmente das mulheres. Com os homens eu não sei muito bem como é que isso fica, não. Mas as mulheres Garanto têm que tá uma bem preocupação, aí a nossa doutora poderá falar mais a respeito, mas a preocupação com a estética realmente eu acho um pouco exagerada. Mas, Ruth, Desculpe. olha só, o culto ao corpo, que é isso que o Cadu muito justamente lembrou, tem uma contrapartida do culto à saúde, né? De você também procurar manter um corpo funcionando pela saúde. Com né? certeza. Eu acho que esse é um ponto fundamental para uma boa velhice. Porque vamos você dizer não assim. estaria bem assim se você não tivesse cuidado bem do seu Pois corpo. Cuidado e cuidando, né? Quer dizer, cuidando. Quer dizer, não só na parte de exercícios, de atividade física, mas também a prevenção de remédios, né? Para coração, para artrite, tudo isso faz parte também, né? Porque a gente vai envelhecendo e tudo isso vai ficando meio encarquilhado mesmo. Não tem jeito, a gente envelhece mesmo. Não tem como fugir disso. Não tem. A outra opção é a pior, né? A outra opção é a pior. Vamos lá, Carmo. Esse debate está um pouquinho déplacé para você, afinal de contas, você é muito jovem. Eu tenho 46, né? Eu não me acho tão jovem assim, mas eu acho muito interessante ter a oportunidade de aprender com pessoas que têm um pouco mais de idade. Eu acho que justamente é isso que torna a gente viver, a troca de experiências, né? Você já se sente mais vivido do que era? Você já se sem sente, dúvida, já sem tem diferença dúvida, na tua vida? Sim, completamente. Com 46 anos, eu acho que você pensa outras coisas que você não pensa quando você tem uns 20, né? E eu acho muito interessante, eu acho que esse processo todo pode ser muito feliz. Esse espetáculo que eu estou fazendo fala justamente sobre isso. Às vezes, eu acho que as pessoas têm um preconceito quando falam da idade. Eu acho que quando você chega numa determinada idade, você tem o resultado de todas as histórias que você viveu até ali. E as histórias que você viveu até ali, nós não podemos esquecer que basicamente são escolhas que você tomou durante a sua vida. Tanto quanto em relação à sua saúde, quanto com relação se você se tornou uma pessoa fechada ou não. Se você é uma pessoa que gosta de ter amigos, que gosta de se relacionar, se a tua energia faz com que você queira se comunicar, queira escutar o que o outro está dizendo, não queira sempre ter a razão a respeito de todos os fatos que estão ao seu redor, enfim, trocar. Eu acho que isso é o mais interessante de estar vivo, é você ter experiências. Teu espetáculo? Vamos lá, porque a gente... Esse meu espetáculo conta a história de 6 atores num retiro dos artistas, que são cuidados pela Fafi Siqueira, que é uma enfermeira carrasca com a gente, trata a gente muito mal. Aí o que a gente faz? Quando a Fafi sai de cena, a gente canta rock and roll. Então, justamente fala sobre esse processo dessas 6 pessoas com suas dificuldades, com o seu mal de Alzheimer, com as suas dificuldades motoras, fala sobre uma série de questões, mas de um grupo que se gosta muito e que tem uma alegria muito contagiante. E o mais interessante desse espetáculo é que todas as pessoas que vão assistir saem de lá muito felizes. De quem é o texto? Isso, Eric Gedeon.
É um suíço. Ah, tá. Quando eles fizeram esse espetáculo lá, ele começou a ser feito por pessoas numa faixa etária de mais ou menos uns 60 anos. Aí depois ele foi feito no México, na Argentina, com essa brincadeira de pegar atores bem mais jovens para fazerem personagens bem mais velhos, né? E teve toda uma preparação muito interessante. Esse teu assim. personagem que é cheio de artrite ou tem mal de Alzheimer? Qual é a Esse característica meu personagem, dele? ele começa que ele tem um lado que eu gosto muito dele. Ele gosta muito de bicho, né? Então ele tem um amigo que ele sempre carrega com ele, que é um aquário. Que é um aquário que ele conversa com o peixe dele. Então ele tem uma dificuldade motora e tal. Mas ele toca guitarra, ele canta. É um cara galanteador, romântico. Então ele tem aspectos muito interessantes na personalidade dele, assim. E o interessante é isso, esse espetáculo é feito por atores que o nome dos personagens é o próprio ator. Ou seja, eu faço eu mesmo com 92 anos de idade. Então posso dizer que dentro dessas características do elenco inteiro que faz a peça, tem um pouco de cada um naquela história. Legal. Eu acho que se eu ficasse um pouco parecido com esse personagem que eu faço, que na verdade sou eu mesmo, eu estaria feliz, não estaria ruim pra mim, não. Deixa eu mostrar então um pedacinho do VT que você trouxe, né? Vamos assistir então o VT da peça Forever Young, que Forever se Young. chama, não é, Carmen? Exatamente. 1, 2, 3, 4. Saw him dancing there by the record machine. I knew he must have been about 17. The beat was going strong, and I could tell it wouldn't be long till he was with me. Sing it! I love rock and roll, so put another dime in the jukebox, baby. I love rock and roll, so come and take your time and dance with me. Heart for love, I know I'll be alive. I got all my life to give. I got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey, hey. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever young. Vocês cantam mesmo? Tem música em cena? Como é Nós que é? cantamos mesmo. Meu primeiro musical eu nunca tinha cantado. E aí? Aí as pessoas perguntam, nossa, como você canta bem, não sabia que você cantava, porque eu também não. E esse espetáculo teve um sabor muito especial para mim, porque eu já fazia aula de canto há um certo tempo, mas eu nunca tinha cantado num palco, né? Então, eu brincava de fazer aula, dessa vez eu resolvi levar a sério. E eu também fazia aula de violão desde os 15 anos de idade e nunca levei a sério. E nesse espetáculo tinha um solo de guitarra, que não era nem eu que ia fazer. Era outra pessoa que ia fazer. Mas eu tinha uma vontade de fazer aquele solo de guitarra. Eu pensei, já que eu já estou fazendo um desafio que é cantar, e eu nunca tinha cantado, quem sabe se eu fizesse solo de guitarra. Mas eu mal tocava a guitarra, para fazer um solo é mais difícil ainda, né? Aí eu comecei a ensaiar um solo, e no fim a pessoa que ia fazer por motivos de saúde não podia fazer, e eu disse, eu faço. Então nesse espetáculo para mim é um duplo desafio. Porque eu, além de cantar, eu toco guitarra também. Ah, então você está gostando de fazer espetáculo, especialmente? Eu não estou querendo outra vida para mim, para falar a verdade. Se depender de mim, eu faço musical até o resto da minha vida, porque é uma delícia. É sensorial, assim. A coisa de você cantar ao vivo é muito prazeroso. É muito Então, serviço gostoso. completo. Que teatro, que horas de escuta? Nós estamos... Você quer fazer Não, não, Nós pode. estamos no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, de quinta a domingo, quinta, sexta, sábado às 21 horas e domingo às 20 horas. A gente sabe que o teatro permite muita coisa, né? E o ator também se permite muito. Você, em algum momento, a turma que participa desse espetáculo, se preocupou em errar a mão no estereótipo? De ficar uma coisa gente- muito estereotipada a gente do sempre teve- idoso, do velho? A gente procurou, por exemplo, assim, a gente teve uma preparação corporal justamente para entender todo esse processo corporal do que aconteceria. E foi extremamente curioso, assim, um conhecimento até que eu não tinha. Entendendo as articulações mesmo, a articulação do pé, geralmente, que você perde, mas a do joelho continua. Então, justamente para você não tentar criar um estereótipo disso. É claro que quando você tem, como não é no meu caso, 46, e faz um personagem de 92, tem um lado disso que você vai olhar, não é um senhor de 92 anos e você entende os códigos do que está acontecendo ali.
Mas foi um processo muito interessante. Eu, por exemplo, tenho uma fono que eu tenho um carinho muito grande em São Paulo, que é a Silvia Pinho, e ela me explicou vocalmente o que acontece com as pregas vocais. O que acontece com as pregas As vocais? pregas vocais, elas arqueiam, que acontece a mesma coisa como acontece com o resto do corpo. Geralmente, quando você não toma muito cuidado, você perde a massa corporal, a massa magra. O mesmo ocorre com as pregas vocais que ficam Que são arqueadas. músculos, né? E aí você começa a falar aqui, sem força. O senhor vai ficando com a voz aqui. Mas a Ruth tem uma voz extraordinariamente jovem. Mas aí é o que acontece. É porque Uma ela é pessoa que professora, você exercita, acha? Uma pessoa, geralmente os cantores não perdem o TA, o músculo do TA, o músculo da prega vocal. Se você exercita, isso que é interessante a respeito do que ela falou e é uma lição, acho que para todos nós. A partir do momento que você exercita a sua cabeça, que você exercita as suas relações, que você exercita os seus músculos, que você exercita a sua mente, enfim, é claro que você vai ter uma qualidade na sua terceira idade, ou melhor idade, ou idade madura. Não como as chama de pessoas melhor gostam idade, porque de melhor idade não tem nada. Vai ser outra. Mas e isso que eu achei, só para terminar o que a Silvia me explicava, é que ela falou que a voz geralmente vem para cá, mas aí a pessoa tenta forçar. E aí a voz fica aguda. Vai lá para cima, fica assim. Então teve uma certa preocupação a respeito, justamente para não buscar ser uma história estereotipada, mas ao mesmo tempo temos que levar em mostra a consideração realidade, que são- né, também. mostra a realidade. Eu já dei aula e eu senti que dar aula era como mergulhar no poço da juventude e você falou sobre isso. E é um exercício vocal também o tempo todo, né? Você isso. também estava falando em exercício, quer dizer, você dar aula é uma coisa que faz com que a tua voz chegue lá no final da sala, né? Pra Mas aqueles que isso estão quando ela é bem conversando lá no treinada, né, fundo, Ruth? presta atenção, hein? Porque tem muita gente, assim como atores e telefonistas, não sei o quê, tem gente que coloca mal a voz e acaba com muito dano, não é não, Alexandra? Sim, acaba desgastando. Aí precisa de uma fonoaudióloga, né? Pois é, mas você Precisa. está se dando muito bem. Alexandra, vamos lá. Você não tem nada a ver com essa turma, com esse problema, com nada Eu tenho disso? tudo a ver. O que você faz para ficar tão jovem? Eu acho que a primeira coisa é aceitar que o envelhecimento faz parte do processo. Você vê que todo mundo começou falando mais de mente e na prática é a mesma coisa. Você tem que aceitar que o envelhecimento faz parte do processo e a gente não tem como parar ou voltar no tempo, né? Então, a partir do momento que você aceita isso, você vai fazendo atitudes e atos, ações que vai te levar a um envelhecimento com qualidade. E outra coisa é prevenção. Isso é uma palavra muito pouco falada e não é ainda um hábito. Todo mundo está falando de bons hábitos e esquece que a prevenção é um hábito excelente de cuidados, não só alimentares, como atividade física, como foi falado, mas de tratar a pele. O básico, hidratar a pele, fazer atividade física, alimentar bem, etc. Tem muitas coisas. A dona Ruth tinha comentado que as mulheres se preocupam mais com isso. Eu quero fazer um contraponto. Será que os homens também não estão começando a se preocupar mais com isso? Queria que você me respondesse se tem a ida de mais homens nos consultórios, nas clínicas, para se tratar, né? Tem sim, tem aumentado, mas ainda são a minoria, com certeza. Mas tem aumentado Você acha que é já por de há algum vergonha? tempo. Por medo, por receio? O Eduardo está dizendo mas- ali, Vera, que ele Eu não... sou. Ontem mesmo eu estava lá. Pois é. Então, Mas eu eu tô acho que sempre tem ainda muito da cultura ainda, né? Das pessoas acharem que não é tão masculino você cuidar da pele, cuidar do cabelo. Então, isso está mudando. É que é uma mudança lenta, mas está mudando. que a Ruth falou também, que é... Foi você, na verdade, não foi a Ruth, não, foi você que falou desse mito da juventude, dessa excesso de preocupação com o corpo, essa espécie culto ao de corpo hoje, vaidade. as pessoas se preocupam muito com a forma física hoje, com o corpo. Existe isso. Existe, infelizmente, sim. Mas por que infelizmente? Porque Não todo acarreta excesso, também, eu nesse acho que sentido, não é excesso? benéfico, né? Não ajuda a Todo autoestima, excesso. por exemplo? Não ajuda a autoestima? Sim, a autoestima é fundamental. O excesso de autoestima, como o excesso ou a baixa autoestima, ela é prejudicial. Então, assim, o equilíbrio, quando há o desequilíbrio, nessa busca por uma perfeição que não existe, ou uma busca por parar um tempo, que é uma coisa que não acontece, porque todos vão envelhecer.
ser. Então, assim, esse excesso é que não é benéfico. Então, infelizmente, tem. Em relação às jovens, hoje em dia, realmente tem um culto a uma estética, uma perseguição de uma perfeição física que não é real. Olha só, Alexandra, eu conheço muita gente que faz plástica em cima de plástica, em cima de plástica, todo mundo conhece. São pessoas que ficam perseguindo alguma coisa que elas nunca tiveram, de uma certa forma. Mas eu vejo também muita gente que namorou muito pouco e que, de repente, quando chega aos 40, 50 anos, desata a namorar, feito um desesperado ou uma desesperada. Gente, por quê? Porque namorou fora de hora. Será que essas pessoas que ficam procurando a juventude fora de hora, não foi porque elas não tiveram? Pode ser. Entendeu? Eu queria que você me dissesse, tem que ter uma razão interna. O que eu vejo muito no meu dia a dia é que a cirurgia, ela sim melhora a tua autoestima e a autoestima é importantíssimo para que a gente tenha autoconfiança. No momento que você tem autoconfiança, você acaba ficando uma pessoa melhor, uma vizinha melhor, um amante melhor, uma amiga melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Então, realmente tem essa mudança toda. Então, no meu dia a dia, eu vejo essa mudança, às vezes, de pessoas que casaram muito cedo, tiveram um casamento, dedicaram ao casamento décadas, e aí, ao divórcio, ela começa, então, a olhar para ela e olha não só para a parte física, também como para a parte interior. E aí ela se redescobre, faz a cirurgia, eleva a autoestima, tem autoconfiança e a vida muda. Entrando um pouquinho na questão de psicanálise também, né? Que você falou, será que porque não tiveram? Às vezes há pessoas que têm uma compulsão, né? A ter mais, e quanto mais tem, quer mais e continua tendo. Quer dizer, não é porque não tiveram. É porque é um movimento compulsivo. Não conseguem se preencher, não conseguem ficar satisfeitas, né? Continuam eternamente procurando alguma coisa. Que Isso pode impactar quando ela chegar numa idade mais velha? Impacta muito. Né? Porque ela pode, de repente, ficar nesse paradigma o tempo inteiro e, de repente, chega lá com os seus 60 anos, 65 anos, se depara assim, agora como é que eu faço? Na minha experiência como psicanalista, no atendimento com pessoas idosas, isso acontece muito, muito mais do que a gente imagina, né? Ou seja, as pessoas... Ainda a esperança de completar alguma coisa que ficou faltando a vida inteira, né? Mas eu acho que a gente tem uma sociedade muito repressora também, né? O tempo todo é o jovem, é o jovem, é o jovem. Mas você acha mesmo que a nossa sociedade... Eu acho ela tão permissiva. Não, mas eu acho que o jovem ainda está sempre muito em alta, o jovem... entendeu? Sempre tudo é muito voltado para o público jovem. A valorização da juventude. É isso aí, talvez eu tenha usado a palavra errada. Eu acho que assim você acaba cobrando essa autoestima, né, que a gente tem. Por exemplo, eu vou ao cirurgião plástico, aí eu vou lá, mexo um pouquinho. Daqui a pouco eu estou ótimo, 2 semanas. Daí que na 3ª semana eu já estou me cobrando de novo. Aí eu vou lá de novo e faço mais uma outra coisa. Então você está dizendo que isso você faz? Não, isso é a pessoa que faz, não é isso? Eu mesmo. Você faz isso? Eu vou sempre me cuidando. Mas que coisa encantadora ser tão franco assim. Eu sou extremamente metrosexual. Que ótimo extremamente. Isso. Porque eu acho que, assim, talvez seja até, dentro da psicanálise, alguma coisa que esteja faltando em mim, né? Talvez, né? Mas eu procuro muito estar sempre bem. Agora, engraçado. Você está muito bem. Agora, engraçado, a gente procura ver muito o rosto e esquece um pouco do corpo. Eu sou péssimo para ir para academia, entendeu? Mas estou sempre tentando cuidar do rosto. E os monges, eles cuidam do corpo e da mente? Muito bom. E aí eu queria pegar a dica dele. Então, ele falou, a gente se preocupa muito com o rosto, esquece do corpo. Eu diria, a gente se preocupa muito com o rosto e do corpo e esquece da mente. Então, eu acho que, na realidade, eu fiquei muito gratificado com uma reação sua, quando ele falou assim, melhor idade. Você falou, não fala melhor idade, que não tem nada de melhor. Eu acho que, no fundo, a minha experiência... Não, porque é interessante, porque assim, a minha experiência é um pouco diferente em relação a essa. Eu também... Como o Carmo, eu não me sinto já tão jovem, eu tenho 55 anos, então já é alguma coisa que é idade avançada, nunca fiz. Eu não vou dizer que eu tenho 69 anos, eu juro isso. Mas acho que hoje é um dia... Quanto você tem? 55 também. Acho que hoje é um dia de confissão das idades, né? Faz parte do programa. Não é não. Então para mim, assim, na minha experiência de vida como um todo, que foi diversa, eu não fui um religioso a vida toda, eu praticamente estou ajudando as pessoas através desse caminho há 12 anos,
cada idade foi realmente a melhor idade. Então, para mim, a melhor idade não é necessariamente a terceira idade. Eu acho que a melhor idade é você viver bem aquilo que você traz. E é um pouco, é muito lindo isso, eu acho que essa mesa está muito rica, porque é um pouco o que todo mundo falou. Eu acho que, assim, você ter tido a oportunidade da diversidade ao longo da sua vida, das várias experiências, da riqueza cultural, social, psicológica, ter feito muita coisa da sua vida, eu acho que sim, pode ser uma coisa bacana. Eu acho que, como o Carmo também colocou muito bem, você ter desenvolvido bons hábitos, bons valores, gostar de se relacionar com as pessoas. Por exemplo, ter uma opção espiritual, que não quer dizer ser religioso, quer dizer ter uma preocupação em ter uma mente em paz, em gostar daquilo que... No seu interior, isso, né? Um pouquinho. E aí a gente chega então ao ponto que a doutora colocou, que é a questão da autoconfiança. E que definitivamente, na hora que a gente deposita a nossa autoconfiança em qualquer coisa externa, seja na família, seja nas posses, seja na carreira, seja no corpo, seja na aparência, a gente definitivamente está depositando no lugar errado, porque todas essas coisas vão passar na nossa vida. Então, o que eu acho que a gente tem que entender é que, assim, não existe, pelo menos é uma visão prática, não religiosa, mas muito prática, assim, não existe espaço de maior autoconfiança do que a sua própria paz. E se você está em paz, porque veja bem, se você projeta a sua autoconfiança no seu corpo, se você fica paraplégico, como é que fica? E nós acabamos de ter um exemplo espetacular, que foi a Paralimpíada, onde várias pessoas se superaram e pessoas com atitude muito positivas e muito possivelmente muitos de nós olharam para várias dessas experiências e se emocionaram, mas simplesmente foram pessoas que foram desafiadas além do seu limite mental. E elas aprenderam de uma maneira muito violenta, algumas delas, que se você não se superar a partir de dentro, o externo vai te enganar. Tem toda a razão. Eu sempre digo, gente, que eu melhorei muito com a idade, melhorei mesmo. Uma pena que não dê para ver. E você? Qual é a pergunta, Bruno? O que você faz para se manter saudável, para envelhecer saudável? A gente quer saber. Ok. Tá? Depois do intervalo, nós continuamos a nossa conversa. O Sem Censura é um programa da TV Brasil, certo?